Imagine um final de vida tão horrível, tão visceral, que a própria Bíblia o descreve com um detalhe arrepiante, quase como um aviso, um rei sendo comido vivo por vermes. Este não é um conto de terror. É o destino real de Herodes Agripa I, o último grande monarca da infame dinastia herodiana. Ele tinha o mundo aos pés, jogava xadrez com imperadores e caçava os seguidores de Cristo. Sua história é um paradoxo de poder e arrogância, o que levou esse rei, que se atreveu a se igualar a Deus, a um desfecho tão macabro. Neto de Herodes o Grande, Agripa cresceu em Roma, marcado por dívidas e desgraças. Era um jogador imprudente. Contudo, ele tinha um trunfo: a amizade estratégica com o herdeiro Calígula. Essa amizade valeu uma coroa. Sua ascensão foi um triunfo de astúcia política, apresentando-se como rei piedoso para os judeus e leal a Roma. Essa dupla face o tornou incrivelmente perigoso, pois, para os romanos, era um aliado leal. Para os judeus, apresentava-se como defensor fervoroso das tradições mosaicas, um rei piedoso que cumpria rituais e se opunha à imposição de estátuas imperiais no templo. Sua corte em Jerusalém era suntuosa, e ele investiu pesadamente em obras públicas e na fortificação da cidade, consolidando sua popularidade e legitimidade aos olhos de seu povo. Essa busca por aprovação tinha um lado sombrio. A ascensão da Igreja cristã, com sua lealdade a um outro rei de Jesus, foi vista como ameaça. Para cimentar sua posição, Agripa tomou uma decisão brutal, lançou uma campanha de perseguição. O primeiro mártir dessa ofensiva foi Tiago, irmão de João, um dos apóstolos mais próximos de Cristo. Sua execução pela espada chocou a comunidade e marcou o início de uma escalada de violência que culminaria no próprio Agripa. Ao tentar assegurar seu reinado pela violência, ele selou seu próprio destino. Vendo a aprovação e a satisfação que sua ação gerou entre os líderes judeus, o rei, astuto e sedento por mais poder e aclamação, percebeu uma oportunidade de consolidar sua posição. A eliminação de Tiago havia sido um teste. O próximo alvo seria o coração pulsante do movimento cristão. E não havia figura mais proeminente, mais simbólica do que Simão Pedro, o pescador que se tornara a rocha daquela nova e crescente fé. A prisão de Pedro não foi um mero incidente, foi uma declaração de guerra, um desafio frontal ao que Herodes via como uma seita subversiva que ameaçava a ordem que ele tanto se esforçava para manter sob seu domínio. Pedro foi capturado e lançado na prisão, um calabouço de segurança máxima, uma da fortaleza. Para Herodes não haveria erros desta vez. O apóstolo foi acorrentado não a um, mas a 2 soldados, um de cada lado, enquanto sentinelas adicionais vigiavam a entrada da cela e guardas ainda mais numerosos patrulhavam os portões externos. A comunidade cristã, já abalada pela perda de Tiago, foi tomada por um terror gélido. Sabiam que Pedro era o próximo na lista de Herodes, e a perspectiva de sua execução iminente pairava como uma névoa densa sobre Jerusalém. Em desespero, mas com uma fé inabalável, eles se reuniram em oração incessante, clamando por uma intervenção divina que parecia, naquele momento, a única esperança contra a invencibilidade aparente do rei. Herodes, por sua vez, sentia-se no auge de seu poder, convencido de que o destino dos homens estava em suas mãos e que nem mesmo os céus poderiam desafiar sua vontade. A noite anterior ao dia da execução planejada de Pedro era carregada de uma tensão quase palpável. Herodes havia decidido esperar o fim da Páscoa para realizar seu espetáculo de poder, talvez para maximizar o impacto ou para evitar profanar a festividade sagrada. O amanhecer traria o fim para Pedro, e a cidade inteira parecia respirar essa expectativa sombria. A noite anterior à execução estava carregada de tensão, mas então, no ápice da escuridão, uma luz irrompida na cela, mais brilhante que 1000 sóis. De repente, um anjo do Senhor estava ali e um toque suave despertou Pedro. As pesadas correntes que pareciam indestrutíveis simplesmente caíram de seus pulsos, sem esforço, como se nunca tivessem existido. "Levanta-te depressa", ordenou o anjo, com uma voz que parecia ecoar do próprio céu. "Põe o cinto e calça as tuas sandálias." Pedro, ainda em choque,
Atordoado e incerto se aquilo era um sonho ou uma visão, obedeceu mecanicamente, enquanto o anjo o guiava para fora da cela, passando pelos guardas adormecidos, cuja vigília se tornara inútil diante da presença celestial. A jornada de fuga continuou, surreal e silenciosa. Eles passaram pelo primeiro posto de guarda, depois pelo segundo, e então chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, uma barreira maciça e aparentemente intransponível. Mas, para surpresa e espanto de Pedro, o portão se abriu sozinho, girando em seus gonzos, como se impulsionado por uma mão invisível. Uma vez na rua, o anjo o conduziu por uma única quadra, antes de desaparecer tão misteriosamente quanto havia surgido, deixando Pedro sozinho, sob o manto da noite, livre. O choque da realidade o atingiu. Ele não estava sonhando. A intervenção divina era real. A fúria de Herodes seria imensa. Sua arrogância esmagada por um poder que ele se atrevera a desafiar. O rei havia lançado sua sombra sobre a fé, mas os céus haviam respondido com um milagre, um presságio de que o poder humano, por mais absoluto que pareça, nunca prevalecerá contra a vontade divina. A fúria de Herodes pela fuga de Pedro era palpável, mas logo foi suplantada pela necessidade de uma grandiosa demonstração de poder. Cesareia, bastião da cultura romana e símbolo de sua influência, seria o palco perfeito. Num dia festivo, Herodes planejou uma aparição pública que selaria sua imagem não apenas como rei, mas como figura mítica. Cesareia seria o palco perfeito. A cidade fervilhava, súditos e dignitários se aglomeravam, inconscientes de que testemunhariam o auge do poder de um homem e o precipício de sua ruína. Herodes Agripa I emergiu, banhado em uma glória terrena. Suas vestes de fios de prata refulgiam, transformando-o em uma figura etérea. Ele tomou seu trono e começou a falar. Sua voz ressoava. A multidão foi completamente cativada e, em um êxtase coletivo, clamou: "É voz de Deus e não de homem." A soberba diante da aclamação que o elevava aos deuses, Herodes não recuou. Não houve humildade, apenas aceitação. Aquele que havia perseguido os seguidores de um Deus único, que havia aprisionado apóstolos e executado um deles, agora se permitia ser adorado como uma divindade por si mesmo. Era a culminação de sua arrogância, a apropriação do sagrado, um ato de profanação que desafiava os céus abertamente, sem temor das consequências divinas. Nesse instante, no ápice de sua glória terrena e impiedade, o destino de Herodes foi selado. As Escrituras relatam: um anjo do Senhor o feriu. Não houve aviso, apenas a manifestação imediata de um juízo que rasgou o véu de sua ilusória divindade. O ápice de sua arrogância transformou-se no precipício de sua queda. Nem mesmo o mais poderoso dos reis está acima das leis do universo. A descrição bíblica é chocante e visceral. E comido de vermes, expirou. Esta não é uma metáfora, mas uma descrição crua e literal de uma morte horrível. Ser comido de vermes, enquanto ainda se respira, é uma imagem de terror inimaginável, uma degradação total que ataca não apenas o corpo, mas a própria dignidade humana. O terror psicológico de Herodes, sabendo que seu corpo era devorado por dentro, enquanto ele tinha consciência, deve ter sido tão excruciante quanto a dor física. Seu império, glória e vida, tudo se desfazia em um instante, corroído por uma sentença implacável. Para os presentes, o espetáculo foi um divisor de águas, prova irrefutável do poder divino e da tolice de desafiá-lo. O eco da morte de Herodes Agripa I não é apenas um conto antigo, é um aviso perene, uma voz que atravessa os séculos para nos lembrar que, no palco da existência, todos somos atores em um drama maior, e a soberba, invariavelmente, escreve seu próprio fim trágico. Sua história, gravada nas páginas da história e da fé, permanece como um farol, iluminando os perigos da arrogância e a supremacia de uma justiça que opera além da compreensão humana. No nosso próximo encontro, vamos desvendar outras histórias da Bíblia. Clique agora no botão. Inscreva-se e ative o sino para garantir que você não perca o próximo vídeo. Fiquem com Deus.